Engenharia condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System Soluções Condominiais. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, seja bem-vindo ao programa Engenharia Condominial, com Vitor Rezende e Ricardo Ferreira. No programa de hoje, nós vamos abordar as obras de engenharia em condomínios horizontais e verticais. Contamos, nesse programa de hoje, com participações especialíssimas. Estamos contando hoje com a participação dos engenheiros Márcio Elísio e também do engenheiro Cássio Orbilon. Para abordarmos esse importante tema sobre as obras condominiais, tanto em condomínio horizontal como em condomínio vertical, nós contamos hoje com presenças muito especiais. E para apresentar os nossos convidados especiais de hoje, eu chamo a palavra, então, o engenheiro Vitor Rezende. Boa noite a todos, boa noite, Ricardo, os nossos convidados, os nossos telespectadores aí do Engenharia Condominial. Agradecemos aí a presença aí dos nossos amigos, o engenheiro Cássio Orbilon, de Rio Verde. Ele é engenheiro civil, formado pela PUC, especialista em gerenciamento de obras, diretor da HBN Engenharia, professor também. E muito obrigado, viu, Cássio, pela sua presença. E também quero apresentar o nosso amigo, engenheiro civil, Márcio Elísio. Márcio Elísio é engenheiro civil formado pela UFG, especialista em gestão e gerenciamento de obras, também pela UFG, diretor técnico da Dínamo Engenharia e Construção. Colegas, boa noite a todos os telespectadores. É uma honra participar aqui desse canal, participar desse debate aqui de temas relevantes aqui para o gerenciamento de obras em condomínios horizontais e verticais. Obras e reformas é um tema que todos têm que estar, todos os gestores têm que estar bastante atentos para seguir as regras, para evitar dores de cabeça, evitar problemas de falta de garantia de obras. Então, é um tema bastante importante. Passo a palavra aqui para o nosso colega Cássio para as primeiras colocações aí também. Boa noite, Vitor. Boa noite, Márcio, Ricardo. É um prazer estar aqui no canal de vocês. Boa noite a todos os telespectadores. E vamos discutir um pouquinho, fazer um bate-papo aqui para tentar divulgar mais essa parte de gerenciamento de obras, que é um assunto tão importante para nossas obras, todas as nossas construções civis. Então, você que é síndico, que é gestor ou operador condominial, deve entender a importância de fazer um bom planejamento e uma boa gestão de qualquer obra, quer seja de ampliação, obra de reforma ou de uma nova construção que esteja dentro da sua gestão, dentro do seu condomínio. Então, acho que esse é o assunto, é o mote do nosso programa. Nós vamos trabalhar isso em várias vertentes. Eu queria começar colocando uma questão para os nossos convidados, que é a questão do planejamento. Quais são os pontos críticos, os pontos chaves que devem ser observados tanto pela parte executiva, pela execução, pela construtora ou pela empresa de engenharia ou pelo engenheiro que for conduzir esta obra ou esta reforma de uma forma mais ampla, como também aqueles pontos que o contratante, e em especial nesse contratante a gente gostaria de abordar a questão do síndico, do gestor ou do administrador. Quais são os pontos que devem ser, obviamente, objeto de uma criteriosa avaliação, de um critério de acompanhamento para que evite futuros problemas, como já foram comentados. Então, eu queria passar a palavra para os nossos convidados. Primeiro, vou dar a palavra para o Márcio, gostaria que o Márcio se manifestasse, e em seguida o Cássio
se posiciona também a respeito de quais são esses pontos críticos para a gestão, uma gestão eficaz, uma gestão exitosa de uma obra ou de uma reforma dentro de um condomínio. Ricardo, boa noite. É uma pergunta muito pertinente. Na minha atuação profissional, eu já tenho um currículo com várias obras executadas, tanto públicas, particulares e também em condomínios, e muitas vezes nós nos deparamos com situações de falta de planejamento desde a etapa inicial. Já aconteceu o caso que eu fui convidado para verificar uma necessidade de reforma em condomínios em que não havia nem projeto. Aí o síndico queria que a gente fizesse um orçamento e ele mesmo ainda não tinha definido nem o escopo do que ele iria fazer. Então, a primeira dica, a primeira recomendação que eu daria para os síndicos, para os administradores, os gestores de condomínios, é contratar inicialmente um projeto. Se for uma necessidade de reforma de arquitetura, que contrate um profissional de arquitetura, um arquiteto ou arquiteta, que passe por todo aquele plano de necessidades, o escopo seja bem definido, para daí, então, passar para as próximas etapas. E aproveitando o gancho, para um bom planejamento, uma boa contratação, uma outra falha que a gente observa é que muitas vezes o pessoal faz o projeto, o condomínio contrata um projetista, elabora um projeto bacana, só que não o planejamento de uma obra, de uma reforma, ela não pode se encerrar somente com o projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura vai apontar a necessidade de projetos complementares ou não. Projeto, às vezes, estrutural, às vezes um projeto elétrico, hidráulico, e o ideal é que essa contratação também seja feita para o condomínio antes de que seja feita uma cotação no mercado com as construtoras. E, além disso, eu falaria mais, eu iria mais além. Dependendo do porte da intervenção, da obra ou da reforma, o melhor também seria que o condomínio contratasse um engenheiro orçamentista para que o condomínio tivesse um orçamento referencial e, dessa maneira, ele conseguiria, inclusive, apresentar isso para a Assembleia, conseguiria aprovação para depois elaborar um pequeno edital, uma cotação, uma carta convite, convidando algumas empresas para apresentarem propostas. É claro que esse orçamento ele não precisaria ser divulgado para as empresas, cada empresa poderia fazer o seu orçamento, ou então ele poderia divulgar apenas uma planilha referencial com os quantitativos. Mas, dessa maneira, os gestores teriam muito mais segurança de aonde eles querem ir, de fazer uma contratação bem feita. E é claro que, para isso também, na elaboração de uma carta convite, eles deveriam, isso tudo faz parte de um planejamento anterior à execução, ao início de qualquer obra, né? Isso é parte, pegando uma similaridade com obras públicas, é como se fosse uma elaboração de um pequeno edital. Então, assim, se os gestores tomassem os cuidados de fazer esses procedimentos, projeto de arquitetura, projetos complementares, orçamento referencial, eles teriam muito mais condições de não ter surpresas durante a execução, com aditivos, com uma contratação mal feita, que ficou faltando muita coisa. Eles poderiam pensar muito bem antes de contratar uma empresa, definir bem o escopo, dessa maneira eles teriam uma contratação mais saudável. Aí depois que é feita uma coleta de preço, uma equalização de proposta, uma contratação, aí vem a parte executiva. Aí entra muito a ação da construtora, do responsável técnico, de elaborar um bom plano de reforma, fazer o comunicado para todos, estipular as áreas de intervenção, como vai ser feita a segurança do trabalho, a proteção das áreas que vão ser... proteção e isolamento das áreas que vão ser objeto de reforma, né? Isso tudo é muito importante. O que eu vejo é que falta muita informação. Muitas vezes o pessoal
eles têm uma necessidade, eles querem fazer uma determinada obra, mas pulam etapas, achando que estão economizando tempo, mas lá na frente eles vão perceber, nossa, se eu tivesse feito passo a passo correto, eles ficariam muito mais seguros na atuação deles como gestores, como administradores, não deixariam brechas ou vulnerabilidades para futuros questionamentos. Então, eu acho que nessa etapa inicial dessa gestão de uma determinada obra, do condomínio, ela requer um acompanhamento. Ela requer um acompanhamento técnico. Muitas vezes, o condomínio por si só não tem ali na comissão, ou o síndico, ou um conselho, eles não têm corpo técnico para poder elaborar um edital, para poder montar todo esse aparato, todo esse esquema, essa gestão de uma determinada obra, certo? Então, o que a gente observa é que todas as vezes que esse procedimento é seguido, ele incorre numa contratação saudável, que por si só vai acontecer uma obra, depois uma execução de uma obra com menos problemas para todos, tanto para a construtora quanto para o condomínio. Muitas vezes que eu vou em condomínios e eles querem uma reforma, eu falo para eles, não, peraí, não está no momento. Primeiro, vocês vão contratar um arquiteto, fazer um projeto, depois, no segundo momento, eu posso ajudar nos projetos complementares e orçamentos, se for o caso, mas dessa maneira, claro, aí eu não participaria da execução, mas muitas vezes o pessoal tem que dar um passo atrás e começar tudo organizado, para depois não terem tanta dor de cabeça na execução da obra. Vou passar a palavra para o Cássio, queria ouvir a opinião dos demais também em relação a esse tema. Acabei me estendendo um pouquinho, mas é porque eu acho que é muito relevante que o pessoal conseguisse entender essa sequência. Isso eu falei somente da sequência antes da contratação. Eu gostaria de Márcio, então, deixar bem claro, então, para todos que estão nos assistindo, para todos que estão nos vendo, os pontos que você salientou, né? Então, é fundamental que esse gestor se dedique um pouco mais à questão de planejamento e orçamento. Fundamental. Acabou de comentar, gaste um pouco de tempo, faça isso com alguma antecedência, mas contrate projeto, né, projeto de arquitetura, os demais projetos de engenharia, os projetos complementares, se tiver uma intervenção estrutural, o projeto estrutural, faça, né, se possível, uma previsão orçamentária, de preferência com um profissional da área de orçamento, para que você não tenha surpresas, porque o que acontece muito, na verdade, no mercado, é que subestima-se o valor das intervenções, não se tem, muitas vezes, nesse primeiro momento de contratação, quando não é feito o orçamento, não se tem a real grandeza daquilo que vai realmente ser feito na intervenção, e depois essas reformas e essas obras acabam ficando muito mais onerosas e tomando muito mais tempo do cliente, do condomínio, do que aquilo que foi pensado. Então, realmente é fundamental o que o Márcio comentou a respeito dessa questão de fazer projeto, planejar adequadamente e tratar um orçamento. Eu queria passar a pergunta para o Cássio, mas eu queria dar um passo depois, né? Uma vez feito tudo isso que o Márcio colocou, eu gostaria de ouvir do Cássio como qualificar as empresas e os profissionais a serem contratados. Então, eu quero deixar essa pergunta para o Cássio, para ele dar uma pensada, elaborar como esse gestor deve buscar referências, buscar qualificação, buscar informação sobre os profissionais e as empresas que estão no mercado, para que ele faça uma boa contratação. Mas essa pergunta eu gostaria que o Cássio respondesse depois do nosso break, depois da paradinha, para que a gente pudesse também prestigiar os nossos patrocinadores, prestigiar a todos os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouco. É rapidinho, não sai daí. Faz
Engenharia condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System Soluções Condominiais. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. IGPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Olá, para você que quer ficar por dentro do que há de mais atual e relevante no mundo do direito, assista todas as terças-feiras, 20 horas, na TV Capital, canal aberto 32.1, programa Momento Jurídico. E para falar destes assuntos, receberemos as maiores autoridades do Brasil e do mundo. Aguardo você. Acompanhe também o Condominial News Nacional, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, no canal Condominial News no YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Eu te espero! Estamos de volta com o seu programa Engenharia Condominial, no canal Condominial News. Inscreva-se no canal Condominial News e você receberá conteúdo inédito todas as semanas sobre tudo aquilo que envolve a gestão e administração condominial. Como eu tinha finalizado no último bloco, no primeiro bloco do nosso programa, a gente agora vai tratar a respeito da questão da qualificação e da seleção de profissionais e empresas para executar obras e, obviamente, reformas dentro de condomínio. Vitor, o que você acha que devem ser os itens para serem colocados? E, obviamente, a gente já passa também depois a pergunta para o nosso convidado, Cássio Orbilon, para que ele possa colocar a sua posição com a experiência que muito vai nos ajudar nesse debate de hoje. Então, complementando, né, o raciocínio do engenheiro Márcio Elísio, né? Então, antes da reforma, antes da construção de uma obra nova, ou de uma reforma, qualquer que seja o condomínio, né? A questão de receber um plano de reforma, né? O plano, né, o cronograma, essa questão de, muito bem falado pelo Márcio, né? A questão de comunicar aos moradores, os usuários, que as atividades serão realizadas, né? Disponibilizar a documentação legal, convenção, projetos, e requerer adequação do manual de uso, operação, para que possa ser cumprido, obedecendo a questão da parte de segurança do trabalho e demais. E nisso, Cássio, gostaria que você tenha feito a pergunta, para que você falasse para a gente a questão de selecionar a empresa, de avaliar qual o melhor profissional, para você falar para a gente o que você tem a informar aí os nossos telespectadores que estão nos ouvindo. Vitor, independente se for uma reforma de condomínio ou se for uma obra inicial, né, eu acho que para que busquemos uma melhor qualidade na execução do serviço, né, e para melhor no planejamento, a gente tem que conseguir definir pelo menos o escopo do projeto. O que é isso? Definir quais serão as etapas, quais são os serviços necessários para essa reforma no condomínio, para essa obra, para essa expansão, que seja, para qualquer tipo de projeto, tá? Então, através desse escopo, nós podemos definir e buscar profissionais qualificados, especializados naquela determinada área
ou naquela determinada etapa de serviço para poder contribuir para a nossa obra. Como, por exemplo, se nós vamos pensar numa reforma de um condomínio, nós podemos iniciar, às vezes, um projeto arquitetônico com um profissional de arquitetura, nós podemos viabilizar como vai ser a execução dessa obra com um engenheiro de planejamento, com um gerente de projetos, né, voltado com formação em engenharia civil, por exemplo. Através dele nós possamos buscar, às vezes, uma necessidade de um especialista em elaboração de, se necessário, uma intervenção estrutural, igual o Márcio falou perfeitamente, tá? Então, para que o condomínio, para que o síndico possa buscar uma melhor qualidade de serviço à sua obra, eu acredito que ele tem que buscar profissionais especializados para cada etapa de serviço desse projeto, tá? Então, uma definição bacana, clara, de fácil entendimento do seu escopo, vai nos dar um norte interessante para que busquemos esses profissionais que irão contribuir para o desenvolvimento dessa obra, desse projeto. Tá? Acredito sim que um planejamento ele é fundamental, o Márcio falou brilhantemente, tá? E a partir desse planejamento, a partir dessa ideia, dessa concepção, nós vamos buscar empresas, nós vamos buscar profissionais que possam contribuir melhor para o andamento e execução dessa obra, desse projeto. A importância, né, as etapas do antes, o durante de uma obra, de uma contratação de uma empresa de engenharia. Então, Márcio, eu quero que você fale das suas experiências de execução de obras em condomínios verticais, horizontais, condomínios fechados, né? Sobre a importância, né, de ter à frente uma empresa comprometida, um profissional que vá a campo, né, que vá e dá toda a assistência necessária. Então, fale para a gente sobre a experiência da sua empresa de execução. Beleza, perfeito. Vou fazer uma breve explanação aqui. Antes, eu só vou fazer um complemento na fala do engenheiro Cássio. Depois que o escopo, como ele disse, é importantíssimo a definição do escopo, e aí é possível, fazendo um projeto, o escopo definido, todos complementares, arquitetura complementares, aí é possível que o síndico, o gestor, com acompanhamento técnico, defina qual a qualificação daquelas empresas ou profissionais que vão executar aquele serviço. Então, por exemplo, se for um serviço, uma necessidade de recuperação estrutural, por acaso o condomínio está com uma patologia estrutural, ele tem que buscar no mercado empresas especializadas com experiência, know-how em recuperação estrutural. Não adianta ele pegar a empresa especializada apenas em troca de impermeabilização ou pintura, revestimentos, não. A recuperação estrutural é um serviço bem específico. Seria o caso de uma contratação que, se a pessoa não tem experiência, é um risco se fazer esse trabalho. É muito delicado e envolve uma responsabilidade muito grande. Então, isso faz parte da elaboração de um pequeno edital ou de uma pequena carta convite, a definição dessas qualificações para que possa ser feita uma seleção de empresas de maneira adequada. Falando um pouco sobre a minha trajetória profissional, eu já tenho 18 anos de formado, 18 a 19 anos de formado, então já executei obra demais, já fiz obras, desde obras públicas, obras privadas, faculdades, hospitais e também obras em condomínios. E o que a gente observa é que as obras em condomínio, elas sempre requerem da empresa que está executando um cuidado a mais, porque a gente está lidando ali com diversas pessoas que vão se beneficiar da obra, que ficam interessadas em acompanhar aquela execução. Então, assim, o corpo a corpo é muito importante. Então, quando eu executo obra em condomínio, a gente já executou várias. Recentemente, a gente fez uma obra
num condomínio de alto padrão em Goiânia, a gente reformou o pavimento de lazer inteiro, um prédio relativamente novo, que tem 10 anos. Nós executamos uma obra de agosto de 2019 a dezembro de 2019, 800 metros quadrados aproximadamente. Envolveu troca de toda a área de lazer, inclusive da manta asfáltica, que era uma área descoberta. E assim, foram em torno de 4 meses entre negociações, idas em reuniões, conversas com a arquiteta, com a comissão de obras que eles elaboraram, e eles conseguiram fazer um trabalho bacana. Eles tinham um projeto de arquitetura, com uma intervenção elétrica e hidráulica era muito pequena, era só mudança de lugar, não teve acréscimos. A gente mesmo pegou para fazer esses projetos com a nossa equipe, então eles não contrataram um profissional antes, mas eles elaboraram bacana um escopo, eles tiveram a ajuda de uma empresa. Como seguiu todo o rito correto, desde a concepção do escopo, do projeto, até a contratação, a execução também seguiu de maneira adequada. Era uma contratação para uma obra de 5 meses, e ela foi executada em 5 meses. E foi executada dentro do valor orçado, teve um pequeno acréscimozinho lá de mudança de especificação de uns brinquedos, na brinquedoteca mudou também o piso, teve um pequeno aditivozinho lá que não representou, acho que nem 5%, 6% do valor total da obra. Então, assim, ela correu de forma bem tranquila. O pessoal ficou satisfeito. Para o Natal e o final do ano, a obra já estava entregue, já estava pronta. Então, foi uma obra que, para a gente, é muito prazeroso quando a gente vê um trabalho concluído. Assim como nosso colega Victor Rezende acompanhou, recentemente nossa empresa executou uma ampliação para o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Também foi uma obra que correu dentro do prazo, correu dentro do preço, e aconteceu isso porque havia um escopo definido, todos os projetos definidos, tinha uma fiscalização em cima, uma fiscalização muito proativa, que contribuía, e da maneira, é muito improvável que um má projeto, uma má contratação resultem numa boa obra, mas quando há um bom projeto de arquitetura, bons projetos complementares, uma boa escolha de empresa, uma boa contratação, uma contratação saudável, isso é um grande caminho traçado para que a execução também seja saudável, também seja boa para ambos os lados. Então, a nossa empresa já tem 15 anos de mercado, eu como profissional já tenho bastante tempo também. Depois, se for o caso, Vitor, você pediu para eu falar um pouco, falei aqui breve, resumidamente, mas se for o caso, depois eu posso deixar contato também. Mas a dica que fica para todos é fazer os caminhos certos, fazer os procedimentos certinhos, seguir o passo a passo, contratar especialistas em cada área, como também disse o Cássio, no final vai dar tudo certo. Agora, quando é feito a toque de caixa, quando não se faz planejamento, não se faz o projeto, não se tem um orçamento referencial, não se elabora um pequeno edital para fazer uma boa contratação, não se tem um regimento, um regulamento de obras, fica difícil depois até cobrar de um profissional, de uma empresa que foi executar um serviço, uma boa execução, entendeu? É claro que depois envolve todo o serviço pós-obra, que envolve manutenção, envolve o manual também de uso, operação e manutenção da edificação, mas isso é um assunto para um outro tema, né, um outro dia também. Passo a bola aí para os colegas. Obrigado, então, Márcio, por todas essas colocações. E eu queria encerrar esse bloco já deixando a chamada para o terceiro e último bloco, que vai ser exatamente, uma vez feito esse planejamento, orçado, conduzida a obra, conduzida a reforma, conduzida a intervenção, como é que fica a questão do pós-obra. Então, no próximo bloco, a gente volta com os aspectos de pós-obra, a intervenção no manual, todo o registro daquela intervenção, para que isso fique devidamente arquivado dentro do condomínio. Esse é o foco do nosso último bloco. Volta rapidinho, não sai daí.
Engenharia condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System Soluções Condominiais. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. IGPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, para você que quer ficar por dentro do que há de mais atual e relevante no mundo do direito, assista todas as terças-feiras, 20 horas, na TV Capital, canal aberto 32.1, programa Momento Jurídico. E para falar destes assuntos, receberemos as maiores autoridades do Brasil e do mundo. Aguardo você. Acompanhe também o Condominial News Nacional, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, no canal Condominial News no YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Eu te espero! Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 9 91 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Estamos de volta, então, com o programa Engenharia Condominial, aqui no seu canal Condominial News. O programa Engenharia Condominial que aborda, né, de maneira precisa tudo aquilo que envolve a engenharia dentro de um condomínio, dentro daquela que faz parte da gestão condominial. Antes de nós irmos para a parada, para o nosso intervalo, eu tinha feito uma antecipação, né, e o assunto agora desse nosso último bloco é a respeito da finalização da obra, obviamente das garantias do pós-obra, de tudo aquilo que deve ser registrado a partir do processo dessa execução. E, obviamente, também a gente gostaria de ouvir comentários, ouvir relatos, né, sobre casos, tanto de sucesso como de insucesso, intervenções. Vitor, você quer aprofundar e melhorar, detalhar melhor esse nosso convidado, Cássio Orlon? Passando aí complementando a fala, a pergunta para o nosso convidado, o engenheiro Cássio, sobre a importância, né? Nós falamos aí do antes da construção, né? Um pouco adentramos aí no durante a reforma, a construção, e o depois, né? A questão da garantia, o papel do síndico, né, Cássio? Bem orientado, a importância de se contratar profissionais, né? De ter uma consultoria de um engenheiro, né? De um engenheiro para tomar as decisões, a questão legal, né? Dos riscos eminentes à educação, ao entorno e aos usuários, né? E o depois, a parte de documentação, a parte legal, para você falar sobre garantia, sobre o que você acha importante, sobre o que você já executou, o que você tem de referencial para nos passar. Bom, Vitor, para responder essa pergunta, né, a gente tem que dar uma breve esboçada novamente no começo, né? Para garantir uma certa qualidade de serviço para a entrega da obra, ou até serviço pós-obra como manutenção, isso tudo vai depender do planejamento inicial dessa mesma obra. Tá? Se lá atrás
se desde a concepção da ideia ou da necessidade do condomínio de se realizar uma reforma, por exemplo, ou algum outro serviço que envolva a construção civil, tá? Se desde o início for realizado um planejamento adequado, for realizada a contratação de profissionais adequados, qualificados para cada etapa de serviço, for feito um acompanhamento dessa obra, respeitando o planejamento, porque não adianta só fazer um bom planejamento se nós não vamos seguir a rigor desse mesmo planejamento. Então, se for respeitado todo esse passo a passo, entre aspas, que eu chamo aqui, para realizar a obra, no final você não vai ter uma boa qualidade de serviço, você não vai ter uma boa entrega. Então, do que você começar a programar desde o começo, vai impactar no final da entrega da sua obra, tá? Tanto em termos de qualidade, documentação, né? Segurança para todos os moradores desse condomínio, tá? Então, toda a documentação inicial, tanto das RTs, buscando profissionais que vão ter a responsabilidade em cima daquele serviço, elaboração de projetos, plantas técnicas, né, um planejamento com materiais de qualidade, com serviço de qualidade, tudo isso vai impactar positivamente para a entrega de um bom serviço, dando então a segurança, apenas um pós-obra de manutenção que ele é natural, que toda edificação, né, vai necessitar da sua manutenção anual, semestral, dependendo do sistema que nós estivermos falando, tá? Então, desde o começo até o final, vai contribuir para uma boa entrega, para uma boa qualidade de serviços, né, desse condomínio, dessa obra, né? Falando um pouquinho, às vezes, da minha experiência profissional, que eu falo aqui do interior, né, infelizmente, não temos muita a cultura de contratação, de fazer todas as etapas, esse passo a passo aqui na minha cidade, né, mas a gente sempre bate na tecla, a gente sempre insiste, explica da melhor forma para os clientes, para os investidores, a necessidade desse planejamento, a necessidade de buscar parcerias e profissionais qualificados para cada etapa de serviço. Para quê? Para que no final ele tenha um serviço bom, serviço bem executado, de qualidade, com segurança e que atenda às necessidades, né, desse empreendimento, dessa reforma, desse condomínio ou desse cliente em si, beleza? Então, eu acho que não é só o produto final, na verdade, ele vai ser impactado desde todo o processo lá atrás, tá? Então, a garantia que o condomínio, que o síndico vai ter da execução desse serviço, da execução dessa reforma ou dessa obra, né, vai ser impactado desde as decisões iniciais dele lá atrás. Ele, síndico, o gestor, deve contratar profissionais qualificados, profissionais que atendam às necessidades dessa reforma desse condomínio. Então, muito obrigado, então, Cássio. Eu acho que é importante você deixar esse relato, né, de toda essa sequência de atividades que tem que ser feita para que a gente obtenha realmente um bom produto, de um bom trabalho de engenharia. Eu queria passar, então, agora uma pergunta para o Márcio, para que ele pudesse posicionar a todos que estão nos assistindo, quais são os documentos, né, de final de obra, de final da intervenção, e devem ser observados pelo síndico, para que ele arquive, para que ele se resguarde de toda essa documentação da finalização, para que ficasse bem claro para ele o que ele deve realmente ficar atento para resguardar no final de cada intervenção. Ricardo, mais uma vez, boa noite, obrigado pela pergunta. Pergunta relevante também, né? Eu diria que o registro das informações é o mais importante. Então, aqui eu estou falando de todas as informações. Então, o registro dos projetos, manter o arquivo dos projetos. Se durante a obra houver alguma modificação, que sejam feitos pelos profissionais os projetos as-built, que significa como executado, né? Então, tanto de arquitetura quanto os complementares. Além dessa documentação, o diário de obra é relevante, é importante que seja arquivado também, porque nele constam as informações relativas à execução da obra, né? Então, pode ser que, se
em algum momento no futuro for necessário buscar alguma informação daquela execução, o diário de obra vai constar o relato diário daquela execução, né? Ou pelo menos deveria. E outras informações relevantes, a conclusão desse serviço, ele tem que ter uma finalização formal, um termo de encerramento de obras, juntamente com um termo de garantia, dependendo do serviço executado, né? E uma adaptação no manual de uso, manutenção e operação da edificação, se houver, ou a elaboração desse manual pelo profissional habilitado. Então, eu diria que o registro das informações. Então, logicamente, eu falei do projeto, dessas outras informações, mas também o contrato, as notas fiscais que foram emitidas em nome do condomínio têm que ser arquivadas, com certeza a contabilidade dos condomínios exige isso, os pagamentos são feitos mediante a apresentação das notas fiscais. Então, é importante o arquivo desses documentos também, né? E dependendo da execução, também é necessário, mas isso também é responsabilidade do RT de execução, guardar o controle tecnológico dos materiais aplicados. Por exemplo, se for o caso de estrutura de concreto ou de recuperação estrutural, vai ter o controle e o registro daquelas informações, daqueles produtos aplicados, né? Então, isso tudo é muito importante. E agora eu já vou deixar aqui uma explanação final sobre um tema que eu acho que a gente pode pensar na possibilidade de um próximo debate sobre ele, que trata sobre manutenção pós-obra, né? Então, nesse tema, só a introdução que eu vou falar aqui é a importância fundamental de ter a elaboração de um plano, um programa de manutenção predial e a efetiva implantação desse programa. Em obras novas, que não é implantado e não é seguido, isso pode acarretar até a perda de garantia da edificação perante a construtora. E a gente vê isso acontecer no mercado. Porque, da mesma maneira que um carro, um automóvel, quando sai da concessionária, a cada determinado período de tempo, a cada 6 meses, 1 ano, depende da concessionária, o carro precisa ir para uma revisão, para uma manutenção lá, tem que trocar óleo, tem que ver o filtro de ar-condicionado, tem que verificar pastilhas de freio, o óleo do freio e tudo mais. A edificação também requer uma manutenção predial preventiva e corretiva também, quando é o caso. A gente está iniciando agora o período chuvoso. Se o pessoal não tomar os devidos cuidados com a manutenção das áreas cobertas e descobertas também, mas que recebem água de chuva, vários problemas vão acontecer. Então, assim, a efetiva implantação, elaboração e implantação de um programa de manutenção predial é de suma importância para todos os condomínios, sem sombra de dúvida. Isso vale para obras novas, para obras já existentes, e também é o caso de obras que passaram por reformas, de edificações que passaram por reformas ou por alguma outra intervenção. Perfeito, pessoal? Ok, então, muito obrigado. Então, Márcio, é relevante, né? É muito importante que a gente ressalte isso sempre. Então, o nosso gestor condominial faça todo o arquivamento dessa documentação, como bem o Márcio colocou, né? A questão dos projetos, relatórios, se tiver projeto as-built, se tiver os diários de obra, livros de ordem que forem emitidos a partir dessa execução junto ao CREAS, ARTs, termos de garantia, toda a parte de controle, dados de controle tecnológico de concreto, de aço, de materiais que foram usados, por exemplo, em reforço rural, tudo isso é necessário que seja guardado. De preferência, documentado isso no plano de manutenção do próprio condomínio, né? Então, o plano de manutenção do condomínio, que é o elemento central do manual de uso, operação e manutenção de um condomínio, esse programa de manutenção prescreve um plano de manutenção. E é muito importante que as informações todas estejam registradas lá no plano. É muito comum a gente chegar para fazer consultoria, chegar para fazer auditoria, perícia em condomínio, e essas informações elas não estão resguardadas nos condomínios.
raramente a gente consegue informação de qualidade, informação documentada, para fazer as análises de intervenção em condomínios. Então, precisa mudar, essa é uma prática que precisa ser alterada, a gente precisa ter um nível de profissionalização maior com relação ao resguardo das características técnicas do empreendimento, até porque, como o próprio Márcio bem colocou, dentro dos empreendimentos que hoje já tem manual de uso, operação e manutenção bem consolidado, um programa de manutenção, e dentro desse programa o plano de manutenção, essa devida documentação, inclusive, é ponto importante da manutenção ou da perda das garantias de um componente, de um elemento, de um sistema da construção com base nas normas de desempenho. Então, é fundamental que isso tudo fique muito bem documentado e resguardado. Vamos passar essa prática, porque é uma boa prática e ajuda tanto do ponto de vista preventivo, como também do ponto de vista preditivo e, obviamente, nas interventivas. Então, fundamental que a gente feche esse raciocínio do nosso programa de hoje, deixando bem claro a importância da documentação atualizada, resguardada, para que isso possa, obviamente, dar as garantias para o gestor e para o condomínio sobre aqueles serviços que foram executados. Eu quero passar rapidamente para o Vitor, né, e já agradecer tanto ao Cássio Orbilon como ao Márcio Elísio. A participação foi fantástica, a conversa de alto nível, e eu acredito que deixou informações importantes para quem assistem sobre a execução e planejamento e, obviamente, pós-obra de intervenções. Então, eu queria agradecer imensamente, foi um grande prazer poder, nesse programa de hoje, poder contar com o Cássio. Cássio, se você gostaria de ouvir na última vez no programa, que você deixasse os seus contatos, que você fizer a sua última colocação, então, e já de cara deixo meu muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua colaboração no programa de hoje. Ricardo, boa noite novamente, agradeço enormemente o convite, foi um prazer estar aqui debatendo, falando um pouquinho só sobre planejamento, gestão de obra e da importância dele, tá? Vitor, muito obrigado. Márcio, foi um prazer estar aqui, conversa de altíssimo nível mesmo, tá? E para quem quiser me acompanhar, quem quiser seguir no Instagram, ou fico à disposição também para tirar qualquer tipo de dúvida relacionada ao tema, fica meus contatos, né? Meu Instagram é @CássioOrbilon, né? E meu e-mail é contato@hbnengenharia.com.br, tá? Novamente, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, então, Cássio. Márcio, então, gostaria de convidá-lo, então, para fazer suas últimas colocações e agradecer, em meu nome, em nome também do Vitor, a sua participação preciosa no nosso programa de hoje. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui com vocês, realmente a conversa foi de alto nível, de suma importância aí para todos os gestores, e quero me colocar à disposição para sempre que for necessário, e quem quiser depois entrar em contato profissional comigo, pode me procurar também no Instagram ou nas outras redes sociais, pela Dínamo Engenharia e Construção. É o nome da empresa, que eu sou diretor, e lá tem os meios de entrar em contato conosco, tá bom? Boa noite a todos, agradeço aí, foi uma honra estar aqui presente com vocês. Muito obrigado, então, Márcio. Vitor, a palavra é sua. Mais um programa, né, Ricardo? Agradecer a participação do Cássio, né, e o Civil, o Verde, o Márcio, Dínamo Engenharia, e para que num próximo momento, né, nós possamos falar essa parte de manutenção e prolongar essa parceria. Vocês deixaram os contatos, né, e que os nossos telespectadores todos possam tirar dúvidas sobre esses assuntos relevantes que foram tratados aqui na noite de hoje. E meu muito obrigado, viu? Márcio, Cássio, Ricardo pela condução, nosso diretor, o Edilson Cardoso também, muito obrigado.
e até a próxima. Então, Vitor, gostaria de agradecer em nome do Condominial News a participação e, obviamente, toda a presença e todo o prestígio que todos que estão nos vendo nesse momento nos emprestam a sua atenção. Nós estamos aqui, primeiramente, às quartas-feiras, no programa Engenharia Condominial, abordando temas importantes das intervenções de engenharia dentro dos condomínios. O programa Engenharia Condominial faz parte do canal Condominial News e sempre conduzido por Ricardo Ferreira e Vitor Rezende. Até a próxima, a gente se vê na próxima semana. Abraço. Engenharia Condominial. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. HC Engenharia. Soluções em obras e reformas. 62 98480 7030. Ed System. Soluções condominiais. Perícia Predial, Engenharia Diagnóstica e Consultoria. 61 98123 3337. IGPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios.